Dando continuidade às nossas mesas de palestras, nós vamos estar agora com uma pessoa muito querida aqui pela Escola de Psicanálise de Brasília e do Instituto Khalili, desde que a gente se conheceu, que eu nem lembro como, mas no mínimo foi pelas mineirês da vida e pelo gosto que nós temos, seja pela terra ou seja pelo próprio discurso, né, da psicanálise, que consegue chegar a todas as pessoas. Então, nós vamos receber com muito carinho ele, que é psicanalista, membro fundador do Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos de Belo Horizonte, é psicólogo, escritor, membro da Academia Bom Despachense de Letras e da Academia Inclusiva de Autores Brasilienses, e autor e organizador de vários livros, inclusive a maioria já está esgotado na nossa livraria, e alguns ele vai estar dizendo como vocês podem adquirir. Queria acolher com muito carinho, com bastante salva de palmas, o nosso amigo e psicanalista Eduardo Lucas. Obrigado, viu? Tem que ligar, né? Você liga. Tá, agora. Liga mais com isso. Beleza. Agora tá, né? Ótimo. Bom, geralmente eu faço isso de fazer o microfone falhar, na verdade, de fazer falhar o som até a pessoa, para ver se realmente estão dispostos a ouvirem, né? Porque muitas vezes é disso que a psicanálise é feita, de disposição de ouvir onde parece que alguém está dizendo alguma coisa e que o som não chega até nós. E aí a gente vai vasculhando, e vai procurando, e vai pedindo mais som naquilo, vai pedindo mais presença, vai vendo o que tem ali que está querendo ser dito e não está saindo. É um movimento clínico nosso. Fale mais sobre isso, que eu quero ouvir. Então esse é um movimento que eu faço. É óbvio, né, que de vez em quando eu faço isso na palestra, eu fico 20 minutos fingindo que estou falando, e o pessoal fica 20 minutos fingindo que está ouvindo, e no final das contas pode dar errado. Mas aqui não. Que bom. Bom, primeiramente eu agradeço demais ao convite e principalmente fico feliz pelo tema que me foi dado. Um tema que não tem referências para vocês encontrarem em outros lugares, que seria o que estamos chamando aqui de psicanálise em mineirês, né? Não sei se vocês perceberam, né, mas eu sou mineiro. Então a gente vai ter aqui algumas prosas que talvez eu consiga provocar vocês a escutar no cotidiano por onde passa conceitos da psicanálise, a escutar no cotidiano, como compreender muito na linguagem nossa também. O que acontece? Quando a gente vai aprender psicanálise, a gente vai para a nossa análise, a gente vai estudar a psicanálise, a gente entra em contato com uma nova língua, a gente entra em contato com uma nova cultura, com uma língua que você fala, não estou entendendo nem o português direito disso, de tão novo que é para mim. E é isso mesmo, a gente vai navegando uma nova cultura, um novo universo e vai trazendo. Quando a gente vai para outro país, a gente vê outras línguas e a gente fala, nossa, caramba, não estou entendendo quase nada, falam muito rápido, é muito difícil. Por quê? Faz parte da nossa conexão com o desenvolvimento, com esse processo da gente começar a falar uma língua que seja mais próxima daquela que estamos comunicando. Ou seja, a questão que a gente traz da linguagem, ela é estrangeira para nós, até no nosso próprio campo. Então, lá mesmo, onde o eu não é o senhor da sua própria casa, a linguagem também é estrangeira para ela mesma. Deste modo, quando o outro chega no consultório, ele pode dizer palavras que você conhece no seu português, mas que são preenchidas diferente do que vocês preenchem. Essas palavras, que a gente supõe que saiba o significado já delas, talvez não. E por isso que a gente indaga as palavras. Por isso eu quero propor para vocês que a gente possa quebrar as palavras para ver o que tem dentro. Falei isso hoje de manhã. E tenho falado isso em quase todos os lugares que eu vou. Onde que eu tirei essa ideia de quebrar a palavra para ver o que tem dentro? De poder fazer o que as crianças fazem. Pegar um brinquedo e ver que ele funciona. Ah, ele funciona? Deixa eu abrir para ver como funciona. Aí os adultos, não pode quebrar o brinquedo. Não pode. Ali a criança está vasculhando para poder ver o que tem de engrenagem, o que tem de funcionamento, o que está aprendendo, está ouriçando, e não ficando só com a obviedade de um funcionamento que já nos é entregue. A palavra, quando chega no consultório, muitas vezes a gente fica na obviedade de um suposto funcionamento daquela palavra, porque já não foi entregue como? Ah, você entendeu, né, o que eu quis dizer.
E a gente sabe que para escutar as questões do inconsciente, das manifestações do inconsciente, não é bem por aí, de, você sabe, né? Você entendeu mais ou menos o que eu quis dizer. E não é. Então a gente vai quebrar a palavra para ver o que tem dentro. E muitas vezes essas palavras do cotidiano estão infladas de presença, que são palavras muito potentes para o sujeito. Infladas de acontecimento, infladas de história, precisando serem abertas para que a gente possa descobrir o que tem dentro. Deste modo, eu topei, a partir de um texto que já é bem conhecido aqui da Escola de Psicanálise de Brasília, do Flávio, do Otávio também, nas festas juninas e tudo, que são frases que eu já tinha soltado um dia, assim, sem pretensão de transformar-se isso num diálogo, ou em capítulo de livro, ou em palestra. Soltei nas minhas redes sociais, gosto muito de brincar, soltei um mini dicionário de Lacan e Mineirês. E esse negócio perdeu o sentido para mim, naquele momento, para ganhar novos sentidos. E quando a gente quebra a palavra para a gente ver o que tem dentro, ela pode perder um sentido para ganhar vários. Então tem palavras que a gente abraça como se ela fosse único significado e de repente ela se transforma em um bombardeio de significantes, que a gente é confrontado a ela numa linguagem que o outro levou a outro patamar. Deste modo, as palavras que a gente usa não são da solidão, não são palavras feitas sozinhas, são palavras daqueles outros que a gente carrega com nós mesmos, no nosso sentimento, na nossa história, na nossa vida. Deste ponto, esse texto já não era mais meu. Levaram ele para vários lugares e fiquei surpreso pelos caminhos que ele tomou. Então aqui eu vou me apresentar um pouco, tá? Igual a gente faz em Minas Gerais. Quem entende de Lacan, talvez não vai entender o Mineirês. Quem não entende de Lacan, talvez vai entender só o Mineirês. Tá? Psicanálise. Uai, que trem é esse? Essa foi a proposta que me fizeram. Topei. Fui buscar referência e não achei nenhuma. O motivo do tema, então, deixa eu justificar a vocês. Certa vez eu escrevi um curto texto intitulado Lacan para Mineiros. E ele se alongou a ponto de me convidarem a falar aqui hoje. E como eu me lembrei também, né, de que Guimarães Rosas, um grande mineiro, traz que é junto dos bons que a gente fica melhor, eu topei, né, e aqui estou. Então eu vou trazer para vocês o texto original. O texto original é reprimir. Reprimir é amoitar o trem que parece ter cascado fora. Tá? Então, se a pessoa fala, o que é reprimir? Reprimir é amoitar o trem que parece ter cascado fora. Mas a gente pode traduzir também, por exemplo, não a repressão, mas o recalque. A gente pode traduzir o recalque com Mário de Andrade. Mário de Andrade traduziu o recalque como sequestro. Ele colocou que o aparelho psíquico sequestra um elemento que não está morto, está sequestrado. E por isso ele pede para sair. Por isso ele tem de manifestar nuances, sutilezas, para manifestar e sair daquele lugar, para pedir algum eixo de que alguém pode fisgá-lo, escutá-lo, absolvê-lo, tratá-lo, lidar com ele. Então esse elemento do sequestro também é muito bom. Os poetas estavam ali primeiro que nós. Então eu estou tentando trazer alguns poetas para nós também. E aí o Mário de Andrade fala, esse elemento sequestrado vão ter que talvez se fantasiar para sair. Esse elemento talvez vai sair por um grito, de um urro, ou por uma sutileza. Ou então vai ter que sair de algum modo, pedindo socorro na janela, fazendo imagem para alguém ver e poder salvá-lo. Então o elemento psíquico também, quando sequestrado, já nos ajuda a entender algum contorno, principalmente para quem não adentrou ainda, tanto nos conceitos que nos parecem serem muito longe no nosso cotidiano. E não. Né? Porque o inconsciente faz o desenho do iceberg, da vida, mas o inconsciente é o nosso nariz, né? Está na nossa frente, a gente não vê. Está na nossa frente, a gente não vê o tempo inteiro ali. E muitas vezes fazendo que a gente respire existencialmente. Bom, então reprimir é amoitar o trem que parece ter cascado fora. Sublimar, a gente fala da sublimação, né? O que é a sublimação? Sublimação, o que é isso? Vou facilitar para vocês o que é a sublimação, para vocês nunca mais esquecer. Sublimação é arribar o troço à dignidade do trem. Agora ficou bom, agora ficou facinho. Arribar o troço à dignidade do trem é dar dignidade àquilo de forma que o sujeito transcende o óbvio daquele ponto. Então, na questão da sublimação, a gente tem um criacionismo. Nesse criacionismo tem presença. Essa presença é dar dignidade. Dignidade de aquilo tem algum ponto de vida. A sublimação, que é colocada ali no campo do trabalho, no campo artístico, no campo intelectual, em vários outros campos da vida, eu vou trazer aqui depois com outros linguajares também, tá, em mineirês, como a gente fala no cotidiano, algo próximo àquilo. Mas ela está colocada, então, para nós como arribar o troço à dignidade do trem. Aí a gente fala assim, o que é tempo lógico? O tempo lógico em Minas Gerais é assim, mas já? Tempo lógico é mais já. Mais já é o quê? Sabe, a hora que você viu já foi? Né? Tempo lógico seria, tipo assim, a cidade dos meus pais, que é muito pequenininha, eu falei que eu queria pôr uma placa na entrada que seria assim,
Vai ser bom, não foi? Então, o tempo lógico, dependendo da forma que se faz dele, ele vai cair nesse lugar. Vai pegar o sujeito de surpresa e vai falar assim, mas já foi? Nossa, e agora? O que eu faço com esse ali? E o sujeito vai sair para trabalhar a partir daquele lugar. O fiote alimenta-se tanto de palavras quanto de pão de queijo. Tá? Gozo. A definição de gozo, que a gente fala gozo daquilo outro. Gozo é aquilo que começa no mió de bão e termina na fogueira. Tá? Isso aí é a definição de gozo para a gente. Começa no mió de bão e termina na fogueira. Unheilig, que é o infamiliar, familiarmente estranho, o estranho ali, trem esquisito. Né? Trem esquisito. Já viu quando você olha para outra pessoa e fala assim, nossa, que trem esquisito que é a pessoa? Tem algo nosso ali. Tem algo nosso ali que a gente também não está vendo. Então, fiquem atentos. Lalang. Você sabe se esse ano passou na Savassi? Tá? Lalang está por aí. Das Ding, trem. Significado, o que é? É uai. Uai é uai. Beleza? Nunca mais vai esquecer agora. Significado é uai. E o que é uai? Uai é uai. Beleza. A transferência no suposto saber. Para onde nós vai? O sujeito que chega no consultório, na sua demanda, ele não sabe qual é a direção do tratamento. Ele não sabe o que vai acontecer, apesar de ele ter um imaginário que o convoca a ir ali e nos procurar, a apostar em nós. Ele não sabe. E fica essa pergunta, por onde nós vai? Na vida, na palavra, como esse trem funciona. Vamos vendo. O inconsciente é um amontoado de tô te falando. Tá? E final de análise é logo ali. Quem conhece Minas Gerais, a gente fala, é logo ali, segue reto toda a vida e nunca acaba. Ou seja, nunca chega. Pois bem, esse era o texto original que eu postei ali, que me chamaram para falar. Então, vocês já viram que a questão aqui vai ser leve, vai ser de humor, vai ser também do cotidiano e provocando os conceitos, para que a gente possa pensá-los a partir de uma linguagem que nos habita também. O que eu quero trazer é uma linguagem viva, que é um pouco disso que a gente escuta. Hoje, então, pretendo dar sequência a essa brincadeira séria. Porém, antes de me adentrar-me novamente no nosso vocabulário de mineirês, irei ler uma epígrafe interessante de Sandor Ferenczi acerca da psicanálise. Que trem é esse? Sandor Ferenczi, em uma carta endereçada a Freud. Caro professor, estou me sentindo como um velho engenheiro ferroviário que conheço, que, aposentado após 50 anos de serviço, se põe diante da locomotiva parada à sua frente e exclama com ingênua admiração. Mas é mesmo uma bela invenção. Há anos que a psicanálise ocupa minhas horas de manhã e noite. Sou um operário desse método. Ela é minha ferramenta e meu pão de cada dia. E não passa dia em que eu não tenha de parar, com frequência no meio do trabalho, para admirar o enorme progresso no conhecimento da humanidade. Seja da humanidade doente, seja da humanidade saudável. Mas é mesmo uma bela invenção. Então, a psicanálise, que trem é esse? É mesmo uma bela invenção. Tal como a locomotiva. E vai ser a primeira vez que você vai ver eu falar locomotiva e não trem. Porque para mineiro tudo é trem, menos a locomotiva, que é trem. E nessa bela invenção, então eu peguei alguns conceitos amineirados. Vamos lá. Aquele que não fala, chega no consultório muito bafado, com um mundaréu de trem. Porque a gente aprende, a gente vai ler, a gente aprende, o sujeito chega deprimido, o sujeito chega triste, chega angustiado. São palavras que a gente conceitualiza para que nós possamos compreender, sintonizar alguma coisa e que o sujeito possa falar a partir também dele, de como ele está preenchendo essa palavra. Ansiedade, angústia. A gente vai ser tarado pela palavra a ponto de querer desnudar a palavra. Vamos entender o que tem nessa palavra. Beleza. Por exemplo, em Minas Gerais, um paciente chegou no médico e falou com o médico, nossa, médico, eu estou com muita ansiedade. O médico falou, não, beleza. O médico olhou e falou assim, você não tem nada. Pode ir embora. Esse paciente me procurou. Quando esse paciente me procurou, no primeiro dia, ele falou, não, fui no médico, contei para ele que eu estava com ansiedade, estava com esse monte de coisa, ele olhou e falou que eu não tinha nada. Tá, e o que você tem? Agora tem raiva do médico também. Além da ansiedade. Ou seja, ele pôde falar com as palavras dele o sentimento que está a partir daquilo que o habita também, de não ser acolhido. A acolhida faz diferença porque transforma. A partir desse ponto, ele foi trabalhando o que era a ansiedade dele. Tal como tem paciente que já chega conceitualmente trazendo palavras para representá-lo. Ele chega e fala assim, eu sou psicossomático.
Beleza, eu pergunto para o paciente, o que é ser psicossomático, já que você está dizendo que você é? Mas você nunca estudou isso, não? Não, já estudei, mas eu queria saber como é ser, porque você está falando que é, e quando ele vai falar, não tem nada a ver com a palavra que a gente aprendeu. Porque ele está habitando ela diferente com outras posturas. E se a gente ficar só na teoria de psicossomático, logo é isso, a gente não vai escutar como o sujeito habita essa palavra. Então, não sei se vocês aprenderam, tem muita demanda que o sujeito chega abafado. E chega abafado no consultório mesmo. Está escrito nos livros? Não está, mas o sujeito vai falar e ele tem direito de falar disso. E a hora que ele fala o abafado, a gente vai entender, é porque ele abafou para dentro dele aquilo que tem que sair de outros modos. Porque falar é a melhor dissolução, onde dissolve as coisas que podem nos corromper por dentro. Do setting, ele chega no consultório e pergunta para a gente assim, quantas horas dura um trem desse? Porque o pessoal muitas vezes não sabe como é que funciona. Que nós não somos pelo tic-tac do relógio, que é esse social que nos faz encontrar aqui, é esse tic-tac do relógio que nos organiza enquanto cultura. Não, o tempo clínico tem outra função, mas eles vão chegar para a gente e falar, quantas horas dura um trem desse? E ainda vai perguntar, quanto que é? E aí, esse quanto que é outro manejo, porque vai colocar nós frente a, peraí, quanto que é? Um trabalho onde que no singular a gente vai ter que acordar esse ponto. Manejar a lógica do dinheiro, que para muitos é tabu. Como é que a gente vai fazer? E aí coloca a gente frente ao manejo do singular mesmo. Porque o sujeito já não chega com a propaganda de que é tanto. Quanto que é? E o quanto que é, a gente vai ter que responder de algum modo, sobre transferência, em construção, em cada caso. Então, o manejo de pagamento é um ponto interessante para nós. O poder da fala está quando meia boca significa algo fraco, mais ou menos. Olha como é que o mineiro, quando ele fala assim, isso aqui é meia boca, esse trem é meia boca. Não é boca inteira, né? Meia boca. Meia boca é um trem fraco, sem força em Minas. Então o sujeito fala, minha vida está meia boca. Que bom, nós podemos usar a boca inteira para falar então. Vamos trazer isso à tona. Trazer e escutar isso é interessante, porque não fica naquela coisa do senso comum. A aposta no saber, porque tem essa coisa do apostar no saber, do analista, apostar, é quando acreditam que o psicanalista, você que sabe, você tem as manhas, hein? Você fraga, ou muitas vezes o inconsciente é quase isso mesmo, algo a ser flagrado, trazido à tona. E como diz Lacan, o inconsciente nunca despista tanto quando é fragado pelo próprio sujeito, né? Tal como aqueles atos falhos que o sujeito troca uma palavra pela outra, e aí quando ele toca uma palavra pela outra, o que ele apronta? Um alvoroço enorme de esforço para tentar te despistar daquele ato falho, para que você não veja, porque é uma palavra recheada, e muitas vezes recheada de algo que é clínico. E aí ele vai fazer um rebuscamento muito longo para tentar te explicar de algo que talvez você nem tinha escutado tanto. Tá? Sabe como é que isso é feito em Minas? Quando você não quer que a pessoa olhe para cá, aquela coisa negativa mesmo, você não quer que a pessoa olhe, aí você vai e faz 2 não e afirma. Não repara na bagunça, tá? Quando você chega na casa da pessoa, você fala, não repara na bagunça. O que é a primeira coisa que você vai reparar? Na bagunça que você nem sabia que estava bagunçado. Então esse ponto é interessante, que no ato falho também muitas vezes, o sujeito pega de surpresa por si mesmo, ele vai começar a falar um monte de coisa porque não para você não reparar. E é lá que nos interessa muitas vezes, porque coloca o sujeito a trabalho. Então, não é um saber pronto, é fragados Paranauê. Muitas vezes é um negócio do saber fazer, um negócio do manejo mesmo. A pessoa que libidinalmente se desgasta em Minas Gerais é aquela que rala o dia inteiro. No trabalho são as que ficam garrados. A pessoa chega e fala assim, não, ralei o dia inteiro. Estou garrado nos trem aqui. Olha que significantes mais importantes para a gente operar. Garrado, colagem. Olha que importante para nós, garrado. Que é isso, garrado que você não desgarra? Que garrado é esse? Mas eu entendi o que ele quis dizer. Beleza, mas a gente trabalha com o que o sujeito diz e não só com o que quer dizer. E se a gente trabalha com o que ele diz, a gente opera aqui também, nesse garrado, nesse lugar aqui que ele rala o dia inteiro. O livro que esgotou ali sobre o suicídio clínica psicanalítica que eu trouxe, esse é um livro, por exemplo, que por que a gente não problematiza o sujeito falando assim, estou me matando de trabalhar? Por que a gente não escuta esse tom? Porque caiu num capitalismo normalizado, onde todo mundo se mata para trabalhar mesmo. Por que a gente não escuta isso na forma que o sujeito está dizendo aquilo, e não só o que ele quis dizer? Sandor Férez nos alerta, quando chega às metáforas, que é necessário a gente pegar que a metáfora o sujeito usa para poder contextualizar alguma coisa por igual. Só que não percebe com o seu inconsciente que um monte de coisa diferente vem à tona que pode ser escutado.
que pode ser trabalhado, que pode ser abordado, que pode ser convocado. Bom, sobre libido, a relação sexual não existe. O que existe é cada um chuchando sua fantasia no desencontro do corpos. Então essa questão da relação sexual não existe, cada um chucha sua fantasia, coloca sua fantasia ali e a relaciona a partir dela, na relação de encontro de corpos. Sabe onde mais isso também não existe? Eu não consigo dormir sozinho. Só se dorme sozinho, mesmo que alguém esteja do seu lado. É singular o dormir. Então quando o sujeito traz, não consigo dormir, você coloca para ele que sim, não consigo dormir sozinho, só se dorme sozinho, é uma intervenção que o sujeito é pego de surpresa por uma coisa que ele falou e não percebeu. Ninguém dorme com o outro. A gente pode dormir do lado do outro. Isso é uma diferença, de novo, da mesma lógica do garrado. Há crianças que são trazidas a clínicas e chamadas em Minas Gerais de custosas. De certo modo, custam muita atenção. O valor não é somente financeiro. Sabe, esse trem de custoso, né? Esse menino é custoso. Escutem como os pais narram as crianças que levam, porque muitas vezes objetalizam aquela criança que é um filho deles. Muitas vezes objetalizam e falam assim, em Minas fala assim, eu trouxe esse trem aqui para você atender. Essa coisa aqui, ó. Muitas vezes, quando os avós vão levando, falam assim, o filho de capeta, ó, tá aí, ó. Não educa. A criança escuta isso. Não estão falando só conosco, a criança escuta. E ao escutar alguma coisa se absolve daquela palavra que é impregnada no sujeito. Então é interessante saber como o sujeito fala, se é custoso. O que é custoso? Custa o quê? Criança é custoso mesmo. Inclusive, trago para vocês aqui, eu até falei de manhã também, que a gente tem que saber que pelo DSM, muitas crianças saem com transtorno de TOD pós-análise. Porque depois que ela entra na análise, ela se posiciona, o sujeito fala, não, agora está com transtorno opositor, olha que ela está respondendo. Quando na verdade, talvez ela está se posicionando. Então a gente pode considerar esse lugar do efeito clínico a partir do sujeito ocupar um lugar de que eu não sou custoso. A partir do lugar que eu tenho outros lugares, outras palavras, outros pontos. Isso no manejo de pagamento com criança faz uma transformação incrível no consultório. Quando a criança pode pagar com desenho, pagar com figurinha, pagar com pedrinha e se posicionar e falar assim, não é só vocês que gastam comigo e eu invisto aqui também. Esse é um processo clínico. O maior pagamento que eu já recebi na minha história de vida clínica até hoje, que dá quase 10 anos de atendimento, o maior pagamento que eu já recebi, vocês não chutam o valor. Foi uma criança que me pagava com figurinhas e estava trabalhando no luto da mãe. Ela me pagava com figurinhas. Toda semana ela me levava figurinha de chiclete. Porque no primeiro dia ela foi, não negociei com ela o valor. No segundo ela entendeu como é que funcionava, ela topou. Estou aqui para falar do meu sentimento, vou falar dos meus lutos, vou falar das minhas dores, vou falar das minhas raivas, beleza. Então eu vou pagar com figurinha. Uma figurinha por sessão. Uma figurinha de chiclete de sessão, que está mascando chiclete. Eu falei, você masca toda semana? Sim, toda semana. Tem figurinha? Tem. Então traz uma que eu aceito esse pagamento sua. Uma exceção que ele esquecia. Ele pagava 2 na outra sessão, mas de repente queria pagar 2, não, combinamos só uma, é pagamento, beleza. De repente, eu estava no sistema de saúde infantil, mental infantil. Eu tinha que dar alta, porque a lógica do sintoma da criança já tinha apaziguado, ela já estava seguindo a vida, e no sistema ali eu precisava colocar outra criança para ela. Como era uma lógica de dar alta de luto, eu falei com a criança, olha, semana que vem é sua última sessão, para ver como ela lidaria com o luto da sessão. Essa criança chega, parecendo um milhinho de pipoca lá na recepção, pulando assim, quase estourando de querer falar alguma coisa, e tá aquela... Aí aquela entrou e falou, posso pagar? Falei, pode, toda sessão você pode e deve pagar. A gente combinou. Mas eu posso pagar agora? Falei, pode. Por que você quer pagar agora? Porque eu descobri um negócio. Aí ela tirou da mão, assim, me entregou o cartão da missa do 7º dia da mãe, olhou para mim e falou, fica com você que eu levo a saudade comigo. Para mim foi o melhor pagamento que eu já recebi na clínica. E essa criança entendeu o que estávamos fazendo ali. Então, essa criança que era custosa, muitas vezes é a criança que a gente tem que quebrar a palavra custoso para ver o que tem dentro. Muitas vezes é a criança que a gente tem que trabalhar para poder entender de que morreu, virou saudade. O livro que está ali fora, Estrela, a Bezerra que virou saudades, profeciado por Ana Sui, que é um livro infantil, que muitas vezes é para os pais também, é um livro que essa criança me ensinou. É um livro que essa criança trouxe para mim essas questões. Em Minas, ato falho pode ser chamado de manota. Não, desculpa, dei a manota aqui, a palavra era outra. Agora, em Minas Gerais também, nós temos lá, não sei se vocês já leram, mas a gente tem a psicologia dos cambadas e a análise de mim mesmo.
E o que tem nessa psicologia dos cambadas e na análise mimema? Porque eles falam assim, não, tem uma cambada aqui da minha turma de amigo e tal, a cambada aqui. Aí nessa cambada tem quem? Tem os enredeiros, os burricidos e os que atazana. Quando o sujeito fala enredeiro, não sei se vocês conseguem vasculhar a palavra além do óbvio dela. O sujeito enreda. Ele fala, ele tece, ele costura. Ele traz um lugar de enredar para a gente. O burricido, por que burricido? A gente sabe que se a preguiça move o mundo, e de certo modo ela nos organiza pelo modo de economia. Qualquer um que nos incomoda, ele é burricido, porque ele não põe a trabalho. E muitas vezes, pasmem, o analista vai ser burricido. Por quê? Porque a gente atazana. A gente atazana aqueles lugares que o sujeito não quer mexer, porque um certo mal-estar é necessário para um processo clínico executar. Porque a gente não está ali para simplesmente ser mais um que traz aquela lógica de que aqui eu fico bem e lá fora o mundo desaba de novo. A gente está ali muitas vezes para provocar ondulações, efeitos, que lá fora talvez o sujeito possa sorrir. A negativa em Minas, que é um texto do Freud, a negativa, em Minas a gente fala assim, capaz. Se o mineiro virar para você e falar assim, capaz, é porque não vai. Você pode até falar, não, agora ele vai. Ele falou capaz, agora é capaz de fazer, não vai não. Você falar assim, capaz, você não vai. E a negativa em Freud a gente sabe que muitas vezes quando você nega demais uma coisa, pode ter certeza que alguma coisa se afirma. Né? Principalmente quando a gente fala assim, a gente tem que marcar de se encontrar, né? Pois é. Isso aqui nas primeiras sessões clínicas é imprescindível também da gente trabalhar. Por quê? Porque o sujeito chega nas primeiras sessões, fala, a hora nós marca, consulta, para saber que talvez nem volte mais. Agora, quando o sujeito fala assim, vamos pôr na agenda aqui, vamos ver que dia que fica bom, vamos olhar aqui como é que eu sustento. Por quê? Porque o consultório psicanalítico é um lugar de sustentar aquele compromisso. E sustentar dá trabalho. Não deixa assim, a hora já marca. Saudade de você, muita gente não vê, você anda sumido, a hora já marca. Não marca. Vamos marcar? Por isso que a gente trabalha muitas vezes com a agenda e essa lógica nos organiza também. E é claro que a crise não marca a hora. Então, sabe aquela coisa de tem a agenda cheia? Cuidado, você pode ser devorado por ela. Agora, quando o sujeito concorda, em Minas, ele abre a goela e faça ideia que é por ali mesmo. Então, assim, tem um texto do André Green que chama Os Silêncios do Psicanalista, é um texto muito interessante, assim. Aí ele fala, não, o paciente, quando a intervenção pega no lugar que ele não sacou ainda, que tinha pensado sobre, ele fala assim, não, faça ideia que é um trem desse mesmo. Não, faz sentido. Nossa, é por aí. Então, assim, isso aqui, faço ideia. Faço ideia, sim, faço ideias. Ou seja, eu faço ideias a partir disso, de poder criar outras coisas, então. Fabricar ideias deveria ser uma das características humanas mais imprescindíveis para lidar com sentimentos. Mas o que é que nós estamos fazendo na escola? A artificialidade, muitas vezes, intelectual. Sabe a inteligência artificial que o pessoal está com medo? Eu volto a dizer, eu tenho medo da artificialidade da inteligência, onde as pessoas sabem responder, mas não sabem lidar com si mesmas. Porque aquele robozinho vai saber responder, mas não sabe lidar com quem somos. Então, fazer ideia sobre si mesmo, seria uma lógica muito mais bem traduzida, talvez, do que insight. Que muitos até acreditam que é conceito psicanalítico, mas não é. É uma palavra que não foi traduzida, porque foi por inglês, e chegou no português com uma palavra bonita, a gente repetia, né? Insight. Eu prefiro falar faço ideia. Quando é do saber inconsciente, eles dizem assim, sei lá. Olha que genial isso, gente. Quem vocês viram que vocês interviram no trem e falaram, sei lá. Tentando despistar? Sei lá, porque na consciência eu não sei, mas em algum lugar eu sei. Então tem um saber em outro lugar. Tem um saber que não é só aqui. Tem um saber em algum lugar em mim que é, sei lá. Lá eu sei. Eu estou onde não penso. É um movimento interessante para nós. Agora, a ameaça de castração em Minas também existe, viu? É um pega pra capar. E muita coisa faz isso na nossa vida, pega para capar. Fica atento quando o sujeito traz, quando esse lógica do pega para capar. Por quê? Quando o sujeito fala assim, pega para capar, esse negócio aqui tá difícil demais para mim, não aguento mais, não aguenta mais daqui para lá. Tem um corte. Esse corte, se a gente não trabalhar o excesso, a gente não vê do que o sujeito padece, porque sequer o sujeito aparece. Quando se tem excesso, o sujeito se esconde. Tá? Não aguento mais, olha que frase ótima para a gente trabalhar esse lugar de que vamos diminuir um pouco então. Vamos enxugar alguma coisa, então? Porque nós estamos numa cultura que nos vendem a morte pelo excesso. Quando o pessoal fala da depressão, é falta disso, falta de ano, não, talvez é excesso de cobrança, excesso de correria, excesso de situações, excessos.
Esse lugar do excesso ele é importante para nós, de que não aguento mais e, peraí, preciso disso tudo? A gente pode completar esse ponto ainda. Não aguento mais e preciso disso tudo? Porque só quando chega no limite que o sujeito vê que não é aquilo que precisa. Que muitas vezes assim enveredou para tentar buscar e já não mais o representa. Porque a partir dali algo caiu de não sustentar o que ele buscava do seu desejo. Então a lógica do excesso, não aguento mais, é ótima para a gente trabalhar. Inclusive, é muito interessante a gente poder trabalhar com o sujeito, ser menos algumas coisas. Porque a nossa cultura vende o tempo inteiro, sabendo que a gente compra porque não alcança. Em Minas, dizemos que o recalque manda os trem para lá para os cafundó. Só que o cafundó pode ser logo ali. E aí logo ali vocês podem ficar com o mineiro que nunca chega, ou pode ficar com o logo ali que está muito perto da gente. E a lógica do recalque traz isso. Muitas vezes a gente acha, pela psiquiatrização que nos é colocado na cultura, de que a nossa escuta deve ser pelos prejuízos sintomáticos que o sujeito traz. Como se a gente fizesse uma matemática clínica. Ele trouxe 2 sintomas, com mais 3 sintomas, 5 sintomas, é igual tal diagnóstico. O melhor diagnóstico que existe é o nome do sujeito. Porque a partir dali a gente vai quebrar para ver o que tem dentro. E dentro desse nome tem vários outros que ele traz representando quem ele é. E a partir dali a gente pode operar a singularidade. Então essa psiquiatrização de que a gente escuta um sintoma e acha que porque o sintoma é da psiquiatria ou é falado demais, a gente dá mais valor àquele discurso do que o sujeito está dizendo. Fiquem atentos. Tá? Em Minas Gerais, por exemplo, você pergunta ao paciente, não, quem é você? Ele fala, por exemplo, meu caso, como é que eu seria? Eu seria Duarte. Não, isso é sério. Teve um dia no futebol que eu fui caçar meu nome na súmula, não achei, estava lá Duarte com D. Duarte, filho do Vaci, da Leandro Gustindé. Duarte, filho do Vaci, da Leandro Gustindé. Então vai pegando a família. Quando você chega para o paciente e pergunta quem é você, ele fala assim, sou tal pessoa, filho de tal pessoa, filho de tal pessoa, então, não, mas quem é você? Sou filho de tal pessoa, filho de tal pessoa. Isso aqui é ferenciano. Sandor Feres fala da adaptação da criança à família e da família à criança. Fala de confusão de línguas entre adulto e criança. Ele fala dessa coisa da criança mal acolhida e sua opção de morte. Mas também não precisa ser acolhida por todo mundo não, né? Quem é você? O sujeito fica ali 10 minutos falando eu sou parente de não sei quem, vínculo não sei quem. Não é só pelo outro. Só que isso aqui parece ser muito engraçado assim, o humor diz muito tons, só que isso é dito todo dia no consultório e a gente não percebe. Eles não falam eu sou filho como filiação, mas ele chega e fala assim, eu sou porque sabe, né, onde que eu trabalho tem esse mesmo, sabe, eu estou em tal lugar, é tal modo, porque a gente fala dos outros para representar quem somos. E muitas vezes, quando o sujeito chega no consultório, eles falam assim ainda no consultório. Eu fico pensando, gente do céu. Mas peraí, você está pensando é ele. Gente é quem? Quanta gente? Do céu. Quem está ali? Né? Fala assim, nós, aí a gente vai fazer tal coisa. A gente quem? Sabe, porque a gente pensa com vários de nós. E muitas vezes trazer o lugar singular do sujeito em primeira pessoa é um desafio clínico. Muitas vezes, você pergunta ao adolescente, você vira para ele, sabe esse que eu estou falando, do filho de quem? Você é filho de quem? Lá em Minas é muito claro. Sabe, você vira para o adolescente e pergunta no negócio, ele fala assim, eu não sei, minha mãe que sabe. É sério isso. O sujeito parece que ele tem mutilação na língua de falar de si mesmo. E de repente você tem que chegar lá na... Teve um adolescente que eu tive que fazer intervenção com ele. Falar, sua mãe que sabe, sua mãe tá onde? Tá ali fora. Então pergunta lá e também quer me contar, porque você não está sabendo falar o básico de você. Sua mãe sabe tudo, eu não vou atender ela. Então pergunta ela, troca ideia com ela e vem traz aqui. Eu preciso que você tenha alguma fala sobre você. Assim. Tá tão colado nesse outro, tão garrado nesse outro, que entra na alienação sem separação. E muitas vezes isso aí vai estar no dia a dia. Eu estou trazendo nuances de humor aqui para vocês verem o quanto que isso é camufla na linguagem do cotidiano e que a gente não vê que o inconsciente se esconde no óbvio, porque ali ele não é indagado, ali ele não é percebido, ali ele é camuflado. Agora, quando há fé, é quando é preciso acreditar para achar que é verdade. Quando um sujeito vira, quando a fé aconteceu isso, porque posso saber que precisa de acreditar para saber que é verdade. Quantas vezes o sujeito não vira para a gente e fala assim, vou te contar um trem, você não acredita. Dá vontade de falar, então nem conta. Não é? Mas assim, eu vi um sujeito no telefone andando um dia falando assim, eu vou te contar um trem, você não acredita. Aí eu fiquei pensando nessa frase, porque olha o que é dito, né? Vou te contar um trem, você não acredita, tipo assim, já estou pondo em dúvida alguma coisa, já estou me indagando de alguma coisa, principalmente como o outro absolve. Mas aí o outro falou assim, pode falar, eu acredito sim. E ela foi falando, aí eu entendi que amor sem escuta é abandono. Que para amar é necessário ouvir. E por isso que a gente trabalha com a transferência, que é o amor às palavras que o sujeito traz. Quando o cabuquim está numa peleja,
na pele já está exalando suas dificuldades. A gente fala muito peleja lá, tá? Não, estou pelejando, estou peleja daqui. Tem algo da pele já colocado. Ó, em Minas Gerais, o sujeito não tem insônia, tá? Ele pinga de sono. Olha que interessante o sujeito que fala com a gente assim, não, eu pingo de sono. Vocês já pararam para pensar? Porque a gente já entendeu que pinga de sono é dar as pescadas, pescado. Olha que palavra interessante de trabalhar no consultório. Ela tem alguma coisa singular. Quem sabe o sujeito, cada pescada, ele traz um elemento, ele pega um peixe, ele traz um... Quem sabe? Ele pinga de sono, ele goteja pouco a pouco suas questões. Muitas pessoas têm insônia e falam, eu fico acordado do lado pensando. Muitas pessoas têm insônia de velório, sem saber o que perdeu. Que parece que aquela noite não passa porque está velando alguma perda, que pode ser das questões da vida que está do lado. Então é interessante a gente indagar essas palavras. Eu tenho insônia, logo não durmo? Não. Insônia não é não dormir. Não dormir, a gente está aqui, ó. Tem alguém dormindo? Se tivesse, esbelisca. Tem alguém dormindo aqui? Acho que não. Insônia não é não dormir. Insônia é um trabalho psíquico de alguma coisa que demanda o sujeito ficar sempre alerta. E esse trabalho psíquico que demanda o sujeito ficar sempre alerta, ele é problematizado por nós na nossa escuta. Então, insônia não é logo não dorme. Não é isso. Tem todo um complexo. A gente poderia trabalhar aqui uma fala de 1 hora, tranquilamente, uma metapsicologia da insônia, se quiséssemos. Por quê? Porque não é só não dormir. Sabe aquele outro que o sujeito boceja, a gente já interpreta, não está interessado? Isso é interpretação narcísica. Vamos tentar indagar esse bocejo, vamos tentar indagar aquilo. O François Doutor fala que talvez é um momento que o sujeito relaxa, porque trabalha os músculos da face para poder resgatar um lugar de relaxamento. E quantas pessoas que quando entram no lugar de relaxamento começam a bocejar? E será que isso não é fundamento de algumas horas ser um fundamento de interesse? Agora, para falar de bocejo, tem um monte de gente bocejando, amo isso. Isso aqui é a psicologia descambada. Mas o que acontece? É esse lugar, porque a gente já predispõe a interpretar as coisas como se a gente já tivesse a resposta. E aí a gente mata a escuta naquele lugar. Então, pinga de sono é fantástico da gente escutar. O sujeito fala, estou pingando de sono. Beleza, vamos trabalhar isso. O que tem aí? Estou dormindo igual pedra. Olha, a gente deixa passar essas coisas. Tem pessoas que viram para falar assim, meu remédio é dos bravos. Ué, te xinga? Pode parecer hilário, mas se o remédio é dos bravos, por que a gente nunca trabalha a palavra bravo? Por quê? É uma pergunta mesmo. Por quê? Se ele é dos bravos. Bravo como? Quem mais é bravo? Onde mais tem braveza? Vamos atrás da palavra. Vamos tentar quebrar essa palavra e ver onde que ela está. A gente não sabe. Por isso a gente vai atrás. Que a gente não tem. Então a gente busca escutar aquela palavra. Porque esse discurso ele passa despercebido. E muitas vezes junto dele passa um recheio de material que vai passar despercebido de novo. Fiquem atentos. A pessoa obsessivada das ideias é sistemática. Em Minas Gerais a gente não fala a pessoa que está com a ideia obsessiva. A gente fala assim, não, ele é sistemático. O sujeito chega no consultório e fala assim, eu sou sistemático. Ou seja, ele funciona num sistema ali, que é muitas vezes uma forma de funcionar da lógica obsessiva. É um bom nome aos que idealizam seus sistemas e não aguentam o que fazem os trempos coco. Chegar a dar uma gastura. Já viram as palavras gastura? Fala, não, gastura. Está gastando o que de você? O que está sendo gasto? Olha que palavra interessante. Essas palavras não são usadas à toa, são usadas porque nos representam. Se nos representam, tem algo nosso ali, porque as palavras são como espelho. Sabe, Narciso que acha feio que não é espelho? Palavra também. A gente não usa as que nos envelhece. Tá? A gente usa palavras que nos embonitecem de algum modo ali, psíquico. Quando o mineiro diz assim, tá doido? Não sei se você conhece o mineiro e viu você, tá doido? Pois é, ele está trazendo a nossa psicopatologia da vida cotidiana e está despatologizando a loucura. Porque o tá doido pode ser justamente, nós, estamos juntos. Tá doido, é? Bora! Uma caída depressiva, muitas vezes o sujeito chega no consultório falando assim, não, estou na lombeira mental. E vocês já viram? Olha como é que a palavra ela é fluida, gente. A gente que não para pensar, estou na lombeira mental, depressão na pista. Depressão é uma caída, e aí, muitas vezes ela é cíclica, porque ela sobe e desce. O sujeito não percebe, a gente vai trabalhando nesse lugar. Então, lombeira mental tem a ver com esse lugar também. Mas muitas vezes a gente não entende. Aí, se você fala, estou numa depressão profunda, a gente, a gente acorda, porque essa palavra para nós está recheada diferente. Mas você fala que está com uma lombeira mental, mas às vezes a gente fala, continua falando que essa ainda não recheou tanto. Talvez ela seja mais potente do que a anterior. O embotamento é uma sem-graceza que só você vendo. O sujeito chega no consultório e fala assim, eu estou na sem-graceza. Que é o sujeito que vai perdendo os toques do humor, do sem-graça. E a depressão é do humor. A melancolia é do humor. O humor faz parte da clínica, faz parte da vida e faz parte de ser tratado, e muitas vezes tratado com humor. Por isso que algumas vezes eu proponho trazer algumas coisas um toque de humor.
porque dá uma relaxada, dá uma forma de pensar e faz um vínculo que assusta menos. Então, essa sem graceza, quando o sujeito fala dela, fique atento, ele está dizendo mais do que vocês supõem que ouviram. Quando copiam algo do outro por identificação ou por sintoma, começam a emendar. Aí está emendando outra pessoa ali. Quase um remendo mesmo, já que sozinhos não somos completos, pois felizes até rachamos bico. Você já viu as pessoas chegando no consultório falando, não, rachei os bicos com aquilo? Pois é, rachar os bicos, olha que interessante. A gente não precisa ser todo e muito menos completo. Muitas vezes a felicidade vem onde a gente racha os bicos. O desejo em mineirês é o quê? Ô, lá em casa. E aí eu vou contar um caos para vocês, que eu estava tomando um cafezinho, aí eles me fizeram uma pergunta, que é muito comum em psicanálise. Qual que é a diferença entre prazer, gozo e desejo? Me perguntaram isso, eu peguei um pedaço de pão de queijo, comi e disse, gostoso. Delícia pão de queijo. Peguei meu pedaço, mastigando, repeti, gostoso, delícia pão de queijo. Sem terminar de mastigar, peguei meu pedaço do pão de queijo na boca e eu... Não saía mais nada, que eu comecei a querer engasgar, que estava com muito pão de queijo na boca, muito mais do que eu conseguia comer, engolir, digerir. E aí, eu quase que engasgado pelo excesso, eu fiz sinal de espera, falei que o pessoal engoli e expliquei. A delícia extraída no pedaço de pão de queijo era a experiência do prazer. Satisfação pulsional, retirada da pressão psíquica. O prazer, difícil de abdicar, tende a promover traçados de repetição. E ali se acabar por excesso. Esse era o gozo, destruição que toca no corpo na desmedida repetição do prazer e que com ele termina. O gozo também estaria na tentativa de comer tudo de uma só vez em um tempo imediato. Entendem? Goza-se com o que se tem retirando o sujeito do seu lugar desejante. Goza-se com o que tem, deseja-se o que não tem e se constrói. Satisfaz-se com o que experimenta e pode se extrair delícias. Eu levantei e fui saindo. Quando de repente me perguntaram, e o desejo? Aí o que eu disse? Olha em casa. Olhei para trás, disse olha em casa e falei, quando eu estiver lá em casa eu vou ficar longe do meu pão de queijo, alucinando, sonhando, desejando, fantasiando essa busca desse agora, que eu não terei mais e terei que buscar meu objeto perdido. Assim, não mais tendo, terei que buscar por outro, supostamente igual. Marca a memória e faz avançar. Era mais ou menos assim. Bom, em Minas Gerais ainda a gente tem algumas coisas que é a pessoa que está variando é aquela que a consciência não dá tanta coisa mais. As pessoas chegam para mim e falam assim, eu estou variando. Gente, o que ela está dizendo com isso? Ela está dizendo que a gente é tão organizado na repetição que a gente não percebe que quando a gente varia, que já é um problema. Porque eu estou variando. Mas peraí, a gente pode variar. E quem sabe, variando a gente pode ser mais tranquilo com a gente mesmo. A gente não precisa ser tão repetitivo. O vacaiado é aquele que cai e é vaiado por si mesmo. Existe um masoquismo moral. Percebem que ele não consegue. Agora, em Minas também tem quem cisma, viu? Esses são os que desconfiam muito, fica cismado com as coisas. Quando trocam algo, fazem catira. Já viram fazer os catireiros, faz catira? Então, catira, de lá coloca e por aí vai. O ligar o foda-se, já sabe aquele livro que assim, liga-se o foda-se? Não foi escrito por mineirês, porque a gente ia colocar assim, como pouco se lixar. Né? Porque quem liga o foda-se em Minas Gerais está pouco se lixando. Pouco se lixando, olha que legal. Pois tem o trem da vida que lixa e nos desgasta, então ele está pouco se lixando. Ele está se conservando mais, ele está se mantendo mais na postura. Agora, em Minas Gerais tem um sofrimento também que ele é muito intenso e narrado dessa modo, que é interessante de ficar atento, que é os que sofrem de contrariedade. O sujeito vira e fala assim, nossa, eu estou numa contrariedade. Cuidado, que dependendo da vida que essa pessoa levou, contraria tudo que deu sentido à vida dele e ele se permite morrer. E muitas vezes é quando o sujeito abandona o sentido da vida por contrariedade da existência que o legitimava enquanto ser vivo. Então eles não podem lidar muitas vezes com o que é adverso na vida e tem dificuldade nisso. Agora, a pessoa não sai da análise pensativa em Minas Gerais. Ela sai com labirintite psíquica. Só que aqui eu falei bonitinho. Ela sai encucada das ideias. Ela sai encabulada. Mas beleza, então assim, mas então você está trazendo tudo isso, vamos pensar aqui, vamos começar a ficar mais atento no que a gente acha que camufla no dia a dia, mas e os poetas, que você falou que falaria dos poetas? Beleza, vamos em Guimarães Rosa. Lacan certa vez disse que a vida do psicanalista não é cor de rosas.
A nossa hoje será, tá? De cor de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa disse: o Senhor, mire e veja. O mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Agora, vamos pegar Guimarães Rosa explicando para a gente o que é associação livre. Uma aula de Guimarães Rosa sobre associação livre. A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimento. Uns com os outros acho que nem não se misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância. De cada vivimento que eu real tive, de alegria forte ou pesar, cada vez daquela hoje vejo que eu era como se fosse diferente pessoa, sucedido desgovernado. Assim eu acho, assim é que eu conto. O Senhor é bondoso de me ouvir. Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras de recente datas. O inconsciente é atemporal. Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras de recente datas. Escuta o flutuante Guimarães Rosa. Senhor, escute. Me escute mais do que eu estou dizendo. E escute desarmado. Porque muita coisa importante falta nome. Suposto saber em Guimarães Rosa. Conta ao Senhor é o que eu sei e o Senhor não sabe. Mas principalmente quero contar é o que eu não sei se sei. Que pode ser que o Senhor saiba. Transtorno para mim é o que transita em torno, tá? É o que transita em torno do real. E o que seria o real em Guimarães Rosa? Todo o transtorno do Guimarães Rosa e do seu real. Todos os meus livros são simples tentativas de rodear e devassar um pouquinho o mistério cósmico. Essa coisa movente, impossível, perturbante, rebelde a qualquer lógica, que é a chamada realidade, que é a gente mesma, o mundo, a vida. Está aqui uma aula do que é real. Volto a dizer, só para vocês ficarem um pouco mais atentos a isso: coisa movente, impossível, perturbante, rebelde a qualquer lógica, é a gente mesmo, o mundo, a vida. E aí eu completo, a morte também. Familiarmente estranho em Guimarães Rosa. Isso aqui tudo está no Grande Sertão Veredas, tá? Quem quiser ler depois. Foi no lavatório de edifício público, por acaso. Eu era moço, comigo contente, vaidoso, descuidado, avistei. Explico-lhes. 2 espelhos, um de parede e o outro de porta lateral, aberto em ângulo propício. Faziam jogo. E o que eu enxerguei por um instante foi uma figura, perfil humano, desagradável ao derradeiro degrau, repulsivo senão hediondo. Deu-me náusea daquele homem. Causava-me ódio e susto, eriçamento, espavor. E logo eu descobri, eu vi, eu reconheci, era eu mesmo. O senhor acha que em algum dia eu ia esquecer essa revelação? Deste aí, comecei a procurar-me. Ao eu por detrás de mim. Guimarães Rosa falando Ame Heilig familiarmente estranho. Está no escrito O Espelho. É como se Guimarães Rosa também dissesse dos obsessivos, né? Se bem pensou, melhor adiou. Os obsessivos não é bem isso? Penso, logo adio. A cura pelo amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Olha que ótimo para a gente na psicanálise. Agora, o ódio como oposto. Não é posto de combustível, não, é posto, lugar, tá? Como oposto do amor. A gente carece de fingir às vezes que raiva tem. Mas raiva mesma nunca se deve de tolerar de ter. Por quê? Porque quando se curte raiva de alguém, é a mesma coisa de se autorizar que essa própria pessoa passe durante o tempo governando a sua ideia e seu sentir. O que isso era falta de soberania e falta bobice. Quando se curte raiva de alguém, é a mesma coisa que se autorizar que essa própria pessoa passe durante o tempo todo governando a ideia e o sentir da gente. O que isso era falta de soberania, a farpa e bobice, o fato é. Ou seja, quando você tem raiva de alguém, você está intimamente ligado. Já viram como é que as pessoas falam? Vamos bater boca. Bater boca? Não é o nome do beijo também? Tirar satisfação com aquela pessoa. Tirar satisfação não deveria ser uma coisa também prazerosa? Pois é. O real em Guimarães Rosa de novo. Digo, o real não está na saída e nem na chegada. Ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia. Lidando com a falta em Guimarães Rosa. Para conhecer o resto que falta, o que lhe basta, que menos mais, é pôr atenção no que contei.
remexer vivo o que vim dizendo. Porque não narrei nada à toa, eu não desperdiço palavras. E por fim, antes de finalizar, eu quero ler mais um textinho sobre nomes de remédios, que também não vai passar despercebido para a gente. Por fim, a gente está pertinho do que é nosso por direito, e não sabe. Não sabe. Não sabe. Sendo isto, ao doideiro digo. Mas o Senhor é um homem sobrevindo, sensato, fiel como papel. O Senhor me ouve, pensa e repensa, e rediz, então me ajuda. Assim é como conto. Antes, conto as coisas que formaram o passado para mim com mais pertença. Vou lhe falar, lhe falo do sertão, do que não sei, um grande sertão, não sei. Ninguém ainda não sabe, só umas raríssimas pessoas. E só essas poucas veredazinhas, o que muito lhes agradeço é a sua fineza de atenção. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo, aí pelas suas mineirês, pelas suas sábias palavras, onde faz com que a gente reflita como que os termos do dia a dia, a nossa cultura, o nosso espaço, faz com que a gente tem que prestar atenção naquilo que vem do outro. Nós vamos abrir aqui para algumas perguntas e falas, pelo menos umas 3 ou 4, vocês fiquem à vontade, vocês vão levantar o dedo, a Camila leva coisa para vocês e a gente vai fazer por bloco, ok? Só aproveitando que tem mais um textinho para complementar aqui, enquanto vocês vão vendo quem vai fazer pergunta e tudo, que os remédios psiquiátricos seguem seus fluxos de venda cada vez mais acentuados. As empresas sabem vender cápsulas e vender palavras. Sabe essas palavras que eu estou chamando a atenção para a gente perceber? Vejam onde elas estão, para outro uso. Será que vale tudo para ser feliz ou fugir da angústia? Remédio, ativa os desanimados? Veja, são nomes de remédios que eu estou pondo no meio das frases, tá? Serenata aos sofredores de paixões? Selectus seremos se tomarmos? Esse remédio pondera as atitudes? Acerte para não errar? Sociã aos isolados? Diga sim aos que não dizem não a tudo? Frontal aos que saem pelo lado? Busca alma acima de tudo e conserva a cita de todos? O que será que é vendido nesses nomes? Pois é, então na nossa cara a gente deixa passar despercebido e não quebra a palavra para ver o que tem dentro. E o capitalismo já está usando isso a favor deles e a gente muitas vezes não está usando para escutar. Então vamos começar? Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou alguma colocação para que o Eduardo faça as suas considerações. Boa tarde, Eduardo. Foi um prazer muito grande ter a oportunidade de te ver aqui palestrando durante essa 1 hora, né? E essa 1 hora tão recheada de significado. Então, assim, eu queria te dizer que essa reflexão que você nos traz a partir da fala do paciente, né? E independente da região que tem seus costumes, nós somos de Florianópolis, também somos recheados de dizeres assim que tem existe até um dicionário lá, né, do manezinho da ilha que a gente fala. E é muito bonito isso que você traz, porque realmente tira o psicanalista daquela situação em que o paciente ele supõe que a gente sabe mais do que ele, né? E que vai ter a resposta. E você trouxe também novamente a palavra que ontem à noite eu achei muito bonito, o Alexandre Simões falou sobre travessia. O que a gente ajuda o paciente a atravessar. Então, com essa delicadeza, com essa empatia do ouvir, de acolher as palavras do jeito em que elas são ditas pelo paciente, porque eu estou falando paciente porque a minha formação inicial, eu estou me formando ano que vem em psicologia, mas desde há 2 anos para cá, a psicanálise é a minha paixão. Então, paralela à minha formação de psicologia, eu estudo psicanálise paralelamente, né?
Então, eu estou falando isso porque a gente mistura um pouco ainda dessa coisa do paciente, do analisando, né? E então, de saber que as palavras são recheadas, esse acolhimento, eu acredito muito numa psicanálise que seja voltada para a questão do acolhimento, independente do autor que nos faça sentido, para ajudarmos aquele... A gente falou isso ainda no intervalo, que eu acho que o nosso papel realmente é dar ajuda em o paciente encontrar possíveis caminhos de suportar as questões que lhe trazem angústia, os vazios, né? E isso é que nos move. E também, ontem, até quando o Alexandre falou, e conectando com a tua fala hoje, eu fiquei pensando do quanto é possível... Deu um lapso agora. Mas, assim, que esse paciente nos traz essas questões. Voltando ao que eu falei inicialmente, desculpa, me deu uma falha realmente aqui. Freud explica. Não, dos autores, né? Que eu acho que o importante é usarmos o embasamento na psicanálise de autores que nos façam sentido. Se é Lacan, se é Freud, se é Ferenczi, né? É o Winnicott. Mas fazer sentido não é para a questão do nosso ego, porque, né? Mas porque aquilo faz sentido para nós ajudarmos o paciente a fazer a travessia. Muito bonito a tua palestra em relação às palavras, independente da região e da importância da gente observar realmente as palavras sendo quebradas e o que tem por trás, né, de todo sintoma tem uma história, né? E quais palavras tem por trás disso, né? Esse eu acho que é o nosso papel de ajudar a interpretar e fazer a travessia. Eu queria, na verdade, era te parabenizar e trazer um pouco das reflexões que podem ajudar os demais colegas também a fazer outras colocações. Obrigada pela oportunidade. Obrigado. E você foi falando... Eu lembrei eu fui num evento esse ano em Porto Alegre falar sobre filosofia, Deleuze e psicanálise, e eu até usei um recorte desse texto também, levando o pessoal de Porto Alegre e tal, assim. Eu sei que até o pessoal argentino ria e tudo, assim, porque tem uma questão também do afeto de presença que sai naquela palavra. Então, o bonito da clínica não é você mostrar que sabe, atropelar o outro por um lugar de elite intelectual onde o paciente não alcança. Então, você não vai intervir usando conceitos, você não vai intervir palavras que não sabe, você vai intervir muitas vezes falando com esse pé no chão, encabulado e outras palavras. Cada região com as suas. E o interessante é a palavra que faz laço, porque a gente usa a palavra para nos representar. A palavra tem efeito. Uma palavra tem um efeito danoso para a gente, mas um efeito muito grande, muito grande. O exemplo, quem está duvidando que uma palavra tem efeito, chega em casa, troca o nome do parceiro amoroso pelo nome da ex. Vocês vão ver o peso que essa palavra tem, tá? Faça esse exercício, recomendo. É ótimo. Beleza. O que é interessante? Lá em Porto Alegre, a fala do Cláudio, psiquiatra, para mim foi uma das falas mais importantes que teve, foi que um psiquiatra sentou e falou: gente, eu vim falar para vocês sobre pinguelas. Falei: o quê? Você é mais doido que eu. Gostei. Sentei e fui olhar. A pinguela é a forma da gente fazer a travessia em lugares que a gente tem que criar os próprios recursos. E ali a gente tem que, muitas vezes, dar a mão para que o outro se sentir equilibrado. Igual quando a gente começa a andar de bicicleta. E isso tem a ver com o nosso andar com as palavras, que tem a ver com a clínica também. Então, palavra, ela tem afeto, ela é preenchida, ela não é uma coisa solta. Então, quando a gente fala associação livre, a associação é livre, mas não é solta, não é rompida. Boa tarde, Eduardo. Tudo bem? Meu nome é Ventura, sou estudante de psicologia aqui da UDF. Primeiro, queria dizer, né, que muito bom ver uma pessoa assim, na verdade, não sei muito bem a sua idade, mas muito bom ver uma pessoa mais jovem, assim, sabe, falando, porque essa semana eu ouvi que a psicanálise está morrendo, né, que a psicanálise é ultrapassada, que a psicanálise não atrai as pessoas mais jovens e, né, eu vejo aqui, tem alguns colegas estudantes aqui também da universidade e, enfim... queria fazer essa colocação. Agora, uma coisa que eu acho interessante, queria saber como você enxerga isso, essa questão da pátria, né? Dos refugiados, porque você fala muito dessa linguagem, e uma linguagem colocada num lugar social que é indissociável, né? Do lugar que o sujeito se encontra psiquicamente também. E eu fico pensando assim, nesse cenário de guerra mundial, por exemplo, as pessoas abandonam sua própria pátria, vão para outros lugares e, obviamente, com outra língua, com outro idioma. Como que a psicanálise
em outra língua, ou então somente na língua materna, fico pensando nessa adição e nessa subtração de significado, porque ao ganhar uma língua, você ganha significados, e ao perder uma língua, você também perde significados. Então, como que funciona? Como que você pensa em relação a isso? Tá. Vou comentar 3 coisas a partir da sua fala, mas uma... Falaram que a psicanálise está acabando, morrendo. Ô, gente, por favor, 1 minuto de silêncio. Tem uma frase do Freud... Tem uma frase do Freud que vai responder isso, eu acho muito legal. Pelo menos 12 vezes durante os últimos anos, li em relatórios de congressos e de órgãos científicos ou em resenhas críticas de certas publicações que agora a psicanálise está morta, derrotada e eliminada de uma vez por todas. A melhor resposta a isso seria nos termos do telegram de Mark Twain, ao jornalista que publicou a notícia falsa de sua morte. Informações sobre minha morte muito exagerada. Depois de cada um desses obituários, a psicanálise ganhava novos adeptos e colaboradores ou adquiria novos canais de publicidade. Afinal de contas, ser declarado morto é muito melhor do que ser enterrado em silêncio. Freud. Agora, sua pergunta ela é muito importante. Essa coisa que eu estou trazendo de que a língua ela é estrangeira, inclusive até onde a gente acha que está habituado nela, eu acho que é importantíssimo. Por exemplo, você falou das guerras, de mudar de país, usar... Mas eu vou dar um exemplo que é muito comum também. A Françoise Doutor, ela diz que a gente pode ensinar a criança de que ela mora nela mesma, que ela mora no seu corpo. De que, sabe aquela vontade de sair correndo, você vai junto? Pois é, a gente esquece disso, né? Não, vontade de sair correndo, mas a gente vai junto, a gente mora em nós mesmos. E por que eu estou te falando isso? Estou te trazendo isso porque, muitas vezes, quando a criança troca de sala de aula e não sabe disso, ela apavora, parecendo que ela está num novo mundo de guerra. Porque nenhuma linguagem a acolhe, nenhum afeto lhe dá amparo. Então, a guerra também está no meio de nós, quando a gente não vive os pequenos lutos, trocando de sala de aula. E aí, quando a gente vai para outros países, ou atender pacientes que estão em outros países, brasileiros que estão em outros países, igual eu atendo, aí a gente tem a questão de que muitas vezes o sujeito vai expressar pela sua língua materna, ou ele vai encontrar alguma forma de expressar nessa outra língua que diz melhor para ele sobre aquela situação e vai tentar nos explicar. Eu tenho pacientes que estão em outros países, que são brasileiros, que estão muito tempo lá, que fala na outra língua para expressar, para fazer até um efeito mais catártico ali, um efeito mais de... E depois explica e contextualiza. E essa semana, eu atendendo uma pessoa do Nordeste, ela vira para mim e fala assim, porque isso cheira a queijo. Eu sou mineiro, falou que cheirou a queijo. Aí ela virou cheirar a queijo e ela mesma entendeu e falou assim, você sabe o que é cheirar a queijo? Eu falei, uai. Não, mas o que é? Ela falou assim, tem 2 sentidos. Cheirar a queijo pode ser que o negócio é muito bom, eu cheguei depois e ficou só o cheiro do queijo. Ou cheirar a queijo pode ser também que tem a ratoeira colocada. Que aí cheirar a queijo por ela ser colocada. Então, sabe, assim, quando a gente vai trazer esse lugar, de a gente inventar uma língua, a gente vai inventando o tempo inteiro. Eu acho lindo isso a gente perceber e poder intervir. A criança, quando ela troca, quando ela muda de cidade, nós, quando mudamos, a gente tem que mudar outra língua, a gente tem que adaptar, vai perdendo algumas coisas, ganhando outras, ou vai honrando algumas que se coloca. Quantas vezes, quando eu comecei a dar palestra, eles falaram, nossa, seu mineirês é muito, muito falado, você tem que tirar isso, e falar muito... Poderia chegar nos lugares e falar muito bonito e não ser transmissível. Eu tento, pelo menos, ser transmissível e levar o mineirês, que tem um afeto que eu gosto, me representa. Agora, e o paciente, que muitas vezes, se a gente falar muito bonito também, ou ficar corrigindo, não existe correção quando o inconsciente está dizendo. Esse é um ponto. O inconsciente não vai respeitar a ortografia, porque a ortografia a gente inventou para outra forma de comunicação, não para a forma de expressão. Tanto é que a arte, ela escapa a esse lugar. Tanto é que fazer um livro, o escritor, como Manuel de Barros, faz a gramática. Então tem outras linguagens que a gente pode acolher. E esse sujeito que vai para o seu lugar de guerra, seja guerra mundial, seja guerra entre países, seja guerra entre famílias, seja guerra em outros lugares, ele vai ter que inventar também uma terceira linguagem. E essa outra linguagem, muitas vezes, é a linguagem que a gente trabalha com a palavra interpretação. A palavra interpretação, em sua origem, é quando saía-se de um país para outro e cada um falava uma língua e não tinha outra língua para falar em comum, e cada um tinha um produto e não tinha outro produto para medir os valores em comum. E aí eles tinham que criar uma terceira forma de língua, porque estamos todos colocados numa torre de Babel. Sandor Ferenczi, novamente, nos ajuda a compreender as confusões de línguas. Mas, sim, é importante acolher onde o sujeito se representa melhor. E, a partir dali, talvez a gente procurar algo mais dele, porque vai dizer, né, e vai fazer sentido. Então, é bem isso mesmo. Sabe? Meu nome é Karina, eu estou no 7º semestre aqui na UDF.
de psicologia. A minha primeira formação foi teoria e crítica da história da arte. E foi impossível para mim não te observar desse lugar também hoje, né? Então, a pergunta que eu tenho para você está muito relacionada à construção da sua poética. Como é o seu processo criativo? Como você constrói essa poética? Eu não vou pagar a sessão, não. Porque a gente tem um filósofo de Huberman que fala aquilo que vemos e aquilo que nos olha, né? E na arte a gente usa muito essa construção, né, de troca. E aí eu fiquei aqui o tempo todo na curiosidade de saber, cara, o que esse cara faz? Como é que... Não dou conta de você, não, sabe assim? Então, eu fiquei muito intrigada com esse seu processo criativo. Sim, sim. O Otávio, né, tava conversando com ele, ele falou, não, você pode falar lá, que pode ficar tranquilo, assim, que eles vão te acolher, que você tem a arte com você, assim. E sim, eu faço poesia, eu rabisco umas coisinhas. E nas poesias eu tento, de certo modo, dar conta também do que me provoca. Talvez até do lugar que eu nunca estive, né? E a partir dali eu trazer esse lugar. Tem uma entrevista, na verdade um bate-papo meu e do César, está no YouTube, que é a psicologia dos personagens. César é um escritor que, por exemplo, escreveu um livro chamado... Você falou da travessia, a gente está falando. Escreveu um livro chamado Relicários, onde ele pegou uma personagem... Sérgio Campos, o Instagram dele, ele vende por lá o livro. Essa personagem, ela existiu, ficou soterrada e não tinha helicóptero que pudesse tirar ela do soterramento. E ele, a partir da história, ele se vestiu dessa personagem para criar histórias sobre soterramentos que tem no Brasil todo ano, que tem chuva e tudo. E a partir dali ele teve um processo criativo de que já não era mais nem ele pensando demais, e já a personagem ganhou uma vida que depois ele olhou e falou assim, caramba, foi isso que saiu? Então, o processo criativo, muitas vezes, é um deixar fluir com coragem, podendo ser pego de surpresa por você mesmo, né? Então, assim, acontece. As frases que eu mais gosto, geralmente, são as que me vêm, eu falo assim, caramba, nossa, e talvez estava tão pertinho, sabe? Tem uma que eu amo de usar, assim, de que livrai-me de todo normal, amém. Mudou 3 letras, gente. Olha que bacana que fica, sabe? Né? Aí, de repente, eu tô andando e falo assim, nossa, ainda que o amor seja para todos, amar não é para qualquer um. Não, gostei. Aí eu vou lá e anoto. Aí eu vou fazendo a partir do que me vem, assim, eu só pego de surpresa. E aí eu lembro de Guimarães Rosas, e eu me identifico muito com ele, de que é em horinhas de descuido que a gente acha pedacinhos de felicidade. E aí eu vou me descuidando um pouco. Mas que não é me abandonar. Ela desistiu, a Neide, né? Ai, que delícia! Pensei que tinha acabado. Muito prazer. E, acima de tudo, o seu respeito pela cultura. E eu vou te pedir licença para trazer uma convidada aqui, chamada Lélia Gonzalez. Que a Lélia Gonzalez, em um dado momento em que um grupo de pessoas ficaram preocupadas com a linguística e aí achavam que todas as pessoas de todas as culturas deveriam ter o mesmo afeto através com as palavras e que esse afeto pudesse revelar os seus anseios, as suas necessidades e, acima de tudo, a sua própria identificação de ser cultural. E eu me senti muito respeitada hoje pela sua fala, pela sua maneira brilhante de fazer transformação daquilo que ainda nem tudo está posto, que é o conhecimento. Nós temos níveis de conhecimento. O senhor concorda com isso? E nesse nível de conhecimento linguístico é onde a Lélia nos trouxe a reflexão do português. Eu, quando falo, eu me identifico, né? Eu também crio o meu canal cultural. E hoje eu vou contar para todos os meus amigos, inclusive os intelectuais, que tem uma pessoa pensando diferente, junto com Lélia Gonzalez, que é você.
Muito obrigada. Esse congresso, para mim, já valeu assim muito. E muito mais valerá. É isso. Muito obrigado. Essa coisa do respeito, né, de como fala. Eu cresci no interior de uma cidade de 8 mil habitantes. E de onde eu vim tem muito mais de eu. Porque quando chego lá, eu quase não entendo o que eles falam. Porque algumas coisas já se perdeu, já se caiu, já se transformou. Mas quando eu vou lá, eu tenho uma aula. Então esse texto também eu não fiz sozinho. Quando me propuseram esse texto, eu mandei mensagem para um monte de gente, meus pais, minha mãe, mandei gente que nunca entrou numa escola, eu falei, me ensina a falar dos sentimentos em mineirês. E foi onde eu tentei aprender um pouco. Então esse texto, nós somos vários. Então, muito obrigado pelo retorno, que era bem um efeito que eu queria causar mesmo. Eles disseram que eu vou rabiscar uns livros ali depois de quem comprou, tá? Porque um dia eu fui dedicar um livro para uma criança falou, não, eu quero comprar esse livro mais não. Rabisca o meu livro tanto. A mãe muito bucuda. Não, filha, vai ler para você que escreveu e quem falou que eu entendo. Mas então, eu vou dedicar, mas não me pergunta o que eu escrevi, tá? A gente tem um tempinho para isso, né? E quem quiser livros que esgotou, pode me chamar no Instagram, que tá aí. E lá eu posto mais um monte de coisa dessas mentiraiadas que eu conto aí. E ali eu posso enviar o livro sem cobrar frete. Só me contar que estava no congresso. Ok. Muito obrigado, Eduardo. Uma salva de palmas para o Eduardo. Lucas, que sempre com seu carinho e com a sua dedicação acolhe os convites, né, da Escola de Psicanálise de Brasília e do Instituto Khalili. Eu queria...